Relógio do juízo final. E se você ouvisse falar que o novo registro desse relógio indica que estamos a 89 segundos da meia-noite para o juízo final? De acordo com os cientistas atômicos do BAAS, esta é a menor contagem nos 78 anos de a existência do relógio do Apocalipse. Este relógio foi criado em 1947 por cientistas renomados como Albert Einstein e J. Robert Oppenheimer. Mas, afinal, qual a finalidade deste relógio? Como os estudiosos chegaram à conclusão de que estamos tão perto do juízo final? O relógio é para alertar sobre uma catástrofe em massa? O fim de tudo que conhecemos? Fique conosco até o final deste vídeo, pois iremos comparar as teorias e estudos que envolvem o relógio do Apocalipse com o relógio das Escrituras. Pois a cada dia, os sinais do fim dos tempos estão cada vez mais frequentes em um curto espaço de tempo. O relógio foi criado em 1947 com a finalidade de alertar sobre as ameaças existenciais criadas pelo ser humano. O relógio do juízo final, um símbolo icônico mantido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, BAS, na sigla em inglês, foi ajustado este ano para 89 segundos para a meia-noite, o mais próximo que já esteve do Apocalipse. A meia-noite representa uma catástrofe global e a contagem regressiva simboliza a urgência de tomar medidas para evitar essa calamidade. O relógio não é um dispositivo literal, mas sim uma metáfora para expressar a vulnerabilidade do mundo a catástrofes globais causadas por tecnologias criadas pelo homem. O tempo é ajustado anualmente pela Conselho de Ciência e Segurança, SASB, na sigla em inglês, do BAAS, um grupo de líderes globais que se concentram em riscos nucleares, mudanças climáticas e tecnologias disruptivas. Vejamos a seguir os vários fatores que contribuíram para o avanço do relógio para tão perto da meia-noite. 1. Risco nuclear. A guerra na Ucrânia aumenta a possibilidade de um conflito nuclear. Além disso, países que já possuem armas nucleares estão aumentando seus arsenais, enquanto outros consideram desenvolver suas próprias armas. A instabilidade e o colapso do processo de controle de armas aumentam ainda mais o risco. Segunda, mudanças climáticas. Os impactos das mudanças climáticas têm aumentado globalmente, com recordes de temperatura e eventos climáticos extremos, como inundações, ondas de calor e secas. As emissões de gases do efeito estufa continuam a subir, e as iniciativas para reverter o aquecimento global são insuficientes. Terceira, tecnologias disruptivas. Avanços em inteligência artificial, IA, especialmente em aplicações militares, levantam preocupações sobre o controle humano sobre decisões de guerra. O uso de IA em sistemas de mira, drones e armas hipersônicas aumentam o perigo. Além disso, a desinformação e as teorias da conspiração se espalham rapidamente, corroendo o debate público necessário para enfrentar as ameaças. Quarta, ameaças biológicas, doenças infecciosas emergentes, laboratórios de patógenos sem supervisão adequada e o uso da IA no desenvolvimento de armas biológicas aumentam o risco de uma pandemia devastadora. O ajuste do relógio para 89 segundos para a meia-noite serve como um sinal claro e inequívoco de extremo perigo. Os cientistas do BAAS esperam que os líderes mundiais reconheçam a gravidade da situação e tomem medidas urgentes para reduzir os riscos de desastres globais. É um apelo à ação para que os países iniciem discussões de boa-fé sobre essas ameaças globais. O BAAS sustenta que é uma ferramenta necessária para aumentar a conscientização e estimular a ação. Os líderes nacionais devem iniciar discussões sobre esses riscos globais antes que seja tarde demais, disse por meio de nota Daniel Rose, PhD, presidente do SASB e professor da Universidade de Chicago. Refletir sobre essas questões de vida ou morte e iniciar um diálogo são os primeiros passos para fazer o relógio retroceder e se afastar
da meia-noite. Como disse Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, cada segundo conta. Momento-chave na história do relógio, 1947. Relógio ajustado para 7 minutos para a meia-noite. Dezembro de 1953. Movido para 2 minutos para a meia-noite após os EUAs e a URSS testarem bombas de hidrogênio. 1991. Mais distante da meia-noite, 17 minutos após o fim da Guerra Fria e a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, START. 2020, movido para 100 segundos para a meia-noite, a primeira vez que foi medido em segundos em vez de minutos. 2023-2024, ajustado para 90 segundos para a meia-noite, refletindo riscos aumentados de ameaças nucleares, mudanças climáticas e IA. 2025, será ajustado em 28 de janeiro para 89 segundos para a meia-noite, ajustado devido a ameaças como conflitos, IA e crise climática, reflete incerteza sobre o futuro. Depois de vermos tudo o que a ciência nos explica sobre o relógio do juízo final, vamos aos fatos bíblicos. Muito antes da criação do relógio do juízo final, a Bíblia já estabelecia um relógio profético, revelando que o mundo entraria em uma contagem regressiva, com sinais cada vez mais frequentes e intensos. Os eventos recentes que chocam o mundo, como secas, enchentes, guerras e mudanças climáticas, são também o cumprimento das profecias descritas no livro de Apocalipse e em outras escrituras bíblicas. O que antes parecia distante agora se torna realidade diante dos nossos olhos. Vejamos algumas profecias bíblicas que já se cumpriram. O rio Eufrates secando. Uma das profecias mais impactantes e visíveis, atualmente, é a do rio Eufrates secando, como descrito em Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Hoje, o rio Eufrates, que já foi um dos rios mais importantes do Oriente Médio, está secando rapidamente devido a fatores como a construção de represas, a mudança climática e a escassez de chuvas. O fato de um rio tão crucial estar desaparecendo, exatamente como a Bíblia previu, é um forte indicativo de que estamos cada vez mais próximos dos eventos finais. O Mar Morto, dando vida. Outra profecia impressionante que tem se cumprido é a do Mar Morto, que, como o próprio nome sugere, sempre foi conhecido por sua alta salinidade, tornando impossível a vida aquática. No entanto, Ezequiel 47, 8, 9. Já havia profetizado que um dia esse mar se tornaria fonte de vida. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem a planície, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas serão saradas. E será que toda criatura vivente que vier a este rio viverá, e haverá muitíssimos peixes. Nos últimos anos, pesquisadores descobriram que novas nascentes de água doce surgiram no Mar Morto, permitindo o aparecimento de peixes e vegetação em algumas partes. O que parecia impossível há séculos está acontecendo agora. Um claro cumprimento das palavras de Ezequiel. O aumento de tempestades e desastres naturais. Jesus alertou que sinais na natureza seriam um dos indicadores da proximidade do fim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Nos últimos anos, a Terra tem enfrentado um aumento recorde de furacões, tempestades, terremotos e incêndios florestais. Regiões que antes não tinham eventos climáticos extremos, agora sofrem com inundações e secas devastadoras.
O próprio bramido do mar, citado por Jesus, pode estar relacionado ao aumento do nível dos oceanos e dos tsunamis que têm assolado diversas partes do mundo. Água no deserto. A Bíblia também profetizou que, nos tempos finais, o deserto floresceria e haveria água em lugares áridos, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Isaías 36, 7. Atualmente, em lugares como Israel e Arábia Saudita, o deserto tem se tornado verde com projetos inovadores de irrigação e o surgimento de fontes naturais de água, onde antes era apenas areia e seca. Este é mais um sinal de que a terra está se moldando para os eventos proféticos descritos nas Escrituras. O relógio profético também está perto da meia-noite, como disse Jesus em Mateus 24, 36, 39. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Enquanto o relógio do juízo final é ajustado por cientistas que alertam sobre os perigos da humanidade, o relógio profético de Deus segue seu curso, conforme escrito na Bíblia. Nunca antes tantos sinais proféticos aconteceram com tanta intensidade e em tão curto espaço de tempo. O cumprimento dessas profecias sugere que o tempo está se esgotando rapidamente. Se tudo o que já foi predito tem se cumprido com precisão, o que dizer dos próximos eventos descritos em Apocalipse? O retorno de Cristo, a grande tribulação e o juízo final não são apenas metáforas, mas realidades que se aproximam. Assim como um relógio que se aproxima da meia-noite, os sinais nos alertam de que estamos vivendo os momentos finais da história humana conforme conhecemos. A questão que resta é: estamos preparados para o que está por vir? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos continuar a espalhar a palavra. Cada vídeo que você compartilha é a certeza de que a palavra chegue a mais pessoas e faça com que se convertam e aceitem nosso Senhor como Salvador. Amém.